Nesse vídeo você vai aprender o quão importante é documentar alguma coisa e no final dele você vai aprender um conceito muito legal que você pode aplicar no seu time de tecnologia, de TI ou em qualquer outro time que você tem na sua empresa. Eu acho que não tem sensação mais estranha do que você acabar esquecendo de algum problema que você já resolveu antes e depois não consegue e você passa pelo mesmo processo de aprender a como resolver aquele problema de novo. Isso acontece porque você não documenta as coisas que você aprende. Você não documenta as coisas nem que você acha mais assim, insignificantes ou coisas pequenas que você nunca vai usar aquilo na vida de novo e acaba esquecendo de novo. E tem uma explicação científica por trás disso. Eu acabei lendo um artigo sobre por que as pessoas esquecem das coisas que elas já passaram, que elas já viram, que elas já leram, seja lá o que for. E existem 3 tipos de memórias dentro disso, que é a memória de curto, médio e longo prazo. Só que cada memória tem uma responsabilidade. O problema está que quando a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente não consegue. Raramente consegue. O nosso cérebro parece que ele meio que vai contra a maré. E quando a gente não precisa lembrar de certa coisa, aquilo vem na nossa mente e eu não sei por que a gente lembra das coisas quando não precisa. Então, há certo tempo atrás, eu resolvi que eu ia documentar tudo aquilo que eu aprendia ou que passava por algum certo aprendizado. Seja alguma resolução de um problema, seja uma tecnologia nova, uma feature nova, uma boa prática, qualquer coisa eu comecei a documentar, escrever, nem que fosse em um bloco de notas, nem que seja escrito na caneta, papel, ou salvo em algum repositório, algum documento do Word, seja lá o que for. Aqueles problemas que eu resolvia no trabalho, eu comecei a documentar e pegar todas aquelas dicas que foram necessárias para resolver o problema, para fazer o troubleshooting certo. E ao longo do tempo, isso começou a se tornar uma prática dentro da empresa, que seria escrever um post-mortem para quando acontecesse algum problema dentro da empresa e que fosse relevante e que poderia acontecer de novo. E depois que eu comecei a escrever tudo isso, a documentar tudo aquilo que eu queria e que eu achava relevante para eu aprender e para fixar, vinha mais fácil na minha memória. Então, seja a solução do problema que apareceu de novo, eu já tinha aquela resposta de bate pronto ali, porque eu já tinha resolvido aquilo. E as coisas começaram a ficar mais fáceis depois que eu adotei essa prática. Inclusive, eu ficava até mais tranquilo de saber que eu já tinha meio que a resposta pronta para aquele problema, então eu não ficava nervoso na hora de resolver o problema ou até mesmo de algum projeto novo e eu não soubesse nem por onde começar aquilo, sendo que ele tinha pelo menos alguma coisa semelhante com o que eu já vi no passado. E isso ajuda muito porque teve momentos assim que durante o longo do ano, algumas semanas, alguns meses que eu me sentia muito improdutivo. E daí quando eu comecei a adotar esse hábito, eu comecei a ver que a gente começa aprendendo coisas tão pequenas que a gente não dá valor ao longo do dia. Então, seja alguma, nem que seja, sei lá, um comando no terminal novo, alguma flag nova, seja lá o que for, eu aprendi no dia. E isso não passava pela minha cabeça até eu começar a documentar isso, até eu começar a escrever ou dizer para alguém aquilo que eu aprendi no dia. E por mais que aquilo não fosse uma certa forma de entregar algo de valor, eu tinha aprendido para mim mesmo e que ia perdurar pro resto da vida, porque eu tinha aprendido aquilo. Tá acabando o café? O café não pode acabar. De novo. E depois eu comecei a perceber que essas coisas que eu documentava poderiam ajudar mais pessoas. A forma como eu documentava poderia ser escrito, sei lá, em algum post, em algum tutorial ou coisa do tipo, seja no Medium, seja no Dev, seja no GitHub, seja aqui no YouTube, alguma forma como eu aprendi aquilo e eu podia estar ajudando as pessoas, mais pessoas a resolver aquele problema. E com certeza inúmeras pessoas vão passar por esse mesmo problema que eu passei. Nenhum problema pode ser tão exclusivo que ninguém possa ter passado antes e documentado. Tudo está na internet, tudo tá em algum artigo, coisa do tipo. Então, isso acabou me deixando mais à vontade de compartilhar aquilo que eu tinha passado, que eu documentei. E deu pra eu pensar que eu não estava resolvendo somente o meu problema, eu estava resolvendo o problema de várias pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu passei. Isso também me ajudou na forma de como eu estudava
as coisas, seja para o trabalho, seja por algum projeto pessoal, para adquirir algum conhecimento em alguma ferramenta, eu já tenho o hábito de aprender por livros, ler os livros técnicos ou não técnicos que têm alguma teoria, e eu somente lia. E quando eu comecei a documentar, por exemplo, isso em capítulos, eu comecei a perceber que eu absorvia muito mais do livro, eu aprendia muito mais, eu fixava melhor o conteúdo que estava ali para aprender. Só que aí vem um problema no meio desse método bom, que é de escrever e documentar, é que você não pode somente escrever aquilo e guardar aquilo na gaveta, porque você também vai acabar esquecendo, né? O nosso cérebro é uma parada muito estranha. É como se fosse um computador com processador i9, com 10 MB de uma memória fajuta e 20 TB de armazenamento. E você não vai lembrar daquilo que você escreveu se você não rever aquilo que você escreveu. E você tem que constantemente rever aquilo que você está estudando, que você aprendeu, para você não poder esquecer isso. Se você não revisar aquilo que você aprendeu, que você escreveu, você não vai lembrar daquilo depois de certo tempo. Então, vai ser meio que um tempo gasto em vão, entendeu? E aí que traz um problema principal de times de desenvolvimento que não têm o hábito de documentar. É necessário você documentar para você saber onde você está, qual estado que você está hoje, que o seu time está hoje, em que nível que ele está, o que precisa, o que não precisa ser feito dentro do time, para que você consiga evoluir. E aí vem o principal conceito de DevOps, que é você continuamente melhorar as coisas. Você tem que trazer a melhoria contínua. Não existe uma linha de chegada onde dizer assim, beleza, é aqui que esse ponto que a gente queria estar, não precisa mudar mais nada, vamos manter assim pro resto da vida. Não é assim. As coisas precisam sempre ser melhoradas, sempre tentar trazer o melhor possível depois que você alcança já um determinado objetivo. Quando alcançou um determinado nível, você vai querer subir esse nível de novo. Então, você nunca pode parar de progredir, de querer achar que você já aprendeu o suficiente e que você não precisa mais trazer nenhuma inovação dentro da empresa, da sua empresa, do seu trabalho, do seu projeto, seja lá o que for. A gente que trabalha com tecnologia sabe que se você parar de estudar alguma coisa, você já fica para trás, você já fica estagnado, e existem pessoas que nunca param de estudar e que vão passar na sua frente. Portanto, procure colocar novas ideias dentro da sua empresa, de você melhorar algo que já existe, ou até mesmo de documentar, na verdade, o que mais importante para vocês dentro da empresa, seja um projeto, seja a forma como vocês resolvem um problema, como vocês automatizaram, como você escreveu aquela linha de código, ou então coisas do tipo que você pode trazer uma melhoria ou ensinar alguém através daquilo que você escreveu. Nem que não seja algo técnico, pode ser, sei lá, uma forma de você reduzir o custo de alguma coisa dentro da empresa, a forma como o time é organizado, seja lá o horário de uma reunião que atrapalha o pessoal do time, coisas assim que vão trazer melhorias que parecem ser pequenas, mas que na verdade têm um grande potencial de melhorar o ambiente em N vezes. Então, se você gostou desse vídeo, é o de sempre, né? Dê o like, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Mais vídeos como esse vão vir aqui no canal, não somente vídeos técnicos, de eu falando techniquez, e sim de alguns conceitos legais que a gente aprende no dia a dia, quando a gente está trabalhando, estudando e coisas assim. É isso aí. Valeu!